Arthur Schopenhauer nasceu em 22 de fevereiro de 1788, na cidade de Danzig, então parte do Reino da Prússia, em uma família de comerciantes abastados. Seu pai, Heinrich Floris Schopenhauer, era um homem de espírito cosmopolita e racionalista, profundamente influenciado pelas ideias iluministas, e esperava que o filho seguisse uma carreira mercantil que o mantivesse ligado ao comércio internacional. Sua mãe, Johanna Schopenhauer, tornou-se uma escritora respeitada e anfitriã de um dos mais prestigiados salões literários de Weimar, onde circulavam figuras como Goethe e Wieland. Desde cedo, Arthur demonstrou uma natureza introspectiva, crítica e melancólica, contrastando com o temperamento sociável e vaidoso da mãe. A relação entre ambos foi conturbada e marcada por desentendimentos irreconciliáveis. Ele a acusava de superficialidade e ambição mundana, enquanto ela o via como um misantropo arrogante. Após o suicídio do pai, ocorrido em 1805, quando Arthur tinha apenas 17 anos, a responsabilidade familiar e o peso da desilusão precoce recaíram sobre ele. Abandonou os planos comerciais e mergulhou nos estudos filosóficos, inicialmente em Göttingen, onde frequentou aulas de filosofia natural e se encantou com os textos de Platão e Kant, que se tornariam as bases intelectuais de seu pensamento. Posteriormente, em Berlim, assistiu aos cursos de Fichte e Schleiermacher, mas logo se afastou das tendências idealistas e moralistas da filosofia alemã da época, que considerava excessivamente otimistas e impregnadas de teologia disfarçada. Defendeu sua tese de doutorado em 1813, intitulada Sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente, obra que já anunciava os alicerces do sistema que seria plenamente desenvolvido em seu livro mais importante, O Mundo como Vontade e Representação, publicado pela primeira vez em 1818. A recepção inicial de sua obra foi fria e indiferente. O cenário filosófico europeu era dominado por Hegel, cuja filosofia do espírito e da razão universal representava tudo o que Schopenhauer desprezava: a crença no progresso, na racionalidade da história e na supremacia do conceito. Em um gesto de arrogância que lhe custaria caro, Schopenhauer chegou a agendar suas aulas na Universidade de Berlim no mesmo horário das de Hegel, acreditando que os estudantes escolheriam o mestre mais profundo. Durante anos, viveu em relativo isolamento intelectual, sustentado por uma pequena herança, dedicando-se à leitura de textos orientais e ao aperfeiçoamento de sua obra. Somente décadas depois, já em meados do século XIX, começou a receber o reconhecimento que julgava merecer, tornando-se uma influência direta sobre figuras como Nietzsche, Wagner e Freud. Schopenhauer morreu em Frankfurt am Main em 21 de setembro de 1860, aos 72 anos, solitário, mas finalmente consagrado como um dos grandes pensadores da modernidade. Em O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer constrói uma visão de mundo radicalmente original e pessimista, partindo da distinção kantiana entre o fenômeno, o mundo tal como aparece ao sujeito, e o númeno menos a realidade em si, inacessível à experiência direta. Para Kant, a coisa em si permanecia um limite epistemológico, um mistério metafísico que a razão não podia penetrar. Schopenhauer, porém, avança sobre essa barreira. Ele identifica a coisa em si, o núcleo essencial de toda a realidade, com a vontade, uma força irracional cega e incessante, que se manifesta em todos os seres e em todos os fenômenos da natureza. O mundo que percebemos, diz ele, é apenas representação, ou seja, uma imagem formada pela mente humana através das formas do espaço, do tempo e da causalidade, estruturas do nosso intelecto. Tudo o que existe para nós existe enquanto representação, dependente do sujeito que conhece. Contudo, por trás dessa aparência múltipla e ordenada, pulsa uma única e mesma essência metafísica,
A vontade de viver, um impulso primordial que não tem propósito nem fim, e que se manifesta em tudo, desde as forças naturais mais simples até as mais complexas expressões da vida consciente. A originalidade da filosofia de Schopenhauer está justamente nessa unificação entre a experiência interna e o mundo externo. O ser humano, ao olhar para dentro de si, descobre que é, antes do tudo, vontade, um querer constante, um movimento sem repouso. Assim, o que ele experimenta em si mesmo, o desejo, a carência, a dor da insatisfação, é o reflexo da essência de todo o universo. A vontade é irracional, e por isso, o mundo é essencialmente sofrimento. Tudo o que vive deseja, e desejar é estar em falta. Mesmo quando um desejo é satisfeito, logo outro surge, e a roda do querer recomeça. Por isso, para Schopenhauer, a vida é uma oscilação entre o tédio e a dor. Quando desejamos, sofremos. Quando nada desejamos, entediamos-nos. Não há redenção possível dentro desse ciclo, porque o próprio querer é o princípio da existência. A arte, no entanto, oferece uma via temporária de libertação. Diante de uma obra de arte, o sujeito deixa de ser um indivíduo submisso à vontade e torna-se um puro sujeito do conhecer, contemplando o objeto estético sem interesse, sem desejo, sem finalidade. A arte suspende momentaneamente a servidão do querer, revelando as ideias platônicas, formas eternas e universais que se manifestam nas coisas particulares. Entre todas as artes, a música ocupa um lugar supremo, pois não representa as ideias, mas expressa diretamente a própria vontade, sendo sua tradução imediata e universal. Outra via, mais profunda e definitiva, é a da negação da vontade, que se manifesta nas atitudes de compaixão, ascetismo e renúncia. A ética schopenhaueriana é fundada não na razão ou no dever, como em Kant, mas na empatia, o reconhecimento de que o outro é igual a mim, igualmente sujeito à dor. Quando compreendemos isso, a separação entre eu e o outro se dissolve e nasce a compaixão. Essa compreensão pode levar, em graus mais elevados, à renúncia do querer viver, o estado em que o indivíduo supera a ilusão da individualidade e se liberta do ciclo do sofrimento, e encontra analogias para essa negação da vontade nas tradições orientais, especialmente no budismo e no hinduísmo, cujas doutrinas do nirvana e da libertação do ciclo de renascimentos ecoam fortemente em seu pensamento. O impacto dessa visão foi profundo e paradoxal. Ao negar o valor intrínseco da existência, Schopenhauer abriu caminho para uma crítica devastadora do otimismo racionalista e do ideal de progresso, que marcaram o século XIX. Sua filosofia influenciou não apenas pensadores como Nietzsche, que o chamou de o primeiro ateu filosófico sério, mas também artistas, escritores e psicanalistas. A ideia de um inconsciente movido por impulsos irracionais antecipa, em muitos aspectos, a teoria freudiana do desejo. Sua estética inspirou músicos como Wagner e escritores como Thomas Mann, que viram em sua concepção do sofrimento humano uma verdade estética e existencial inescapável. Schopenhauer foi, em essência, o filósofo do desencanto. Sua obra desvela o mundo não como um cosmos ordenado pela razão, mas como um fluxo incessante de forças irracionais que se expressam em nós e através de nós, contra a arrogância da filosofia idealista e o triunfalismo da razão moderna. Ele ergueu o espelho sombrio do pessimismo metafísico, no qual o homem se reconhece como um ser destinado ao sofrimento, mas capaz, pela arte e pela compaixão, de vislumbrar uma forma de libertação. A morte, para ele, não é um fim trágico, mas o repouso da vontade individual, a dissolução de um impulso que jamais poderia encontrar satisfação. Assim viveu e assim morreu,
Arthur Schopenhauer, convicto de que compreender o mundo é, antes do tudo, aceitar sua essência trágica menos, e que a sabedoria, em última instância, consiste em renunciar ao querer, encontrando na serenidade e no desapego a única paz possível. A obra O Mundo como Vontade e Representação, do Arthur Schopenhauer, representa um dos pontos culminantes da filosofia moderna, justamente por romper com o otimismo racionalista que dominava o pensamento ocidental desde o Iluminismo. Sua força não está apenas na construção conceitual rigorosa, mas na coragem de enfrentar uma questão que a filosofia frequentemente evitou: a irracionalidade fundamental da existência. Em vez de ver o mundo como um espaço ordenado pela razão ou pela providência divina, Schopenhauer o interpreta como expressão de uma vontade cega e incessante, cuja essência é o sofrimento. Essa inversão radical coloca o ser humano diante de uma verdade desconfortável, a de que a vida não possui um propósito último e que o desejo, longe de nos conduzir à felicidade, é a fonte contínua de dor e frustração. Sob uma outra perspectiva, pode-se afirmar que o mérito de Schopenhauer está em oferecer uma metafísica coerente do pessimismo, sustentada por uma experiência universal: o sofrimento humano. Sua filosofia não é um exercício de niilismo gratuito, mas uma tentativa de compreender a raiz do descontentamento existencial que acompanha todas as formas de vida. Ao identificar a vontade como essência do mundo, ele não apenas explica o movimento incessante da natureza e da história, mas também revela a precariedade de qualquer projeto humano baseado na razão, no progresso ou na moralidade tradicional. O homem, em sua visão, é um ser lançado ao querer e, portanto, condenado à insatisfação. Contudo, o pessimismo de Schopenhauer não deve ser confundido com desesperança. Há, em sua filosofia, uma profunda dimensão ética e estética que propõe caminhos de superação. A arte, especialmente a música, e a compaixão representam modos de transcender, ainda que momentaneamente, o jugo da vontade. Essa possibilidade de libertação confere à sua obra uma beleza paradoxal. Embora descreva o mundo como sofrimento, ela também aponta para uma forma de paz, não através da conquista, mas da renúncia. É nesse ponto que Schopenhauer se aproxima das tradições orientais e se afasta da filosofia europeia clássica, antecipando um diálogo intercultural que só seria plenamente reconhecido no século XX. Em termos filosóficos, sua contribuição é dupla. Por um lado, oferece uma crítica devastadora à pretensão racionalista e idealista de compreender o mundo como manifestação da razão. Inaugura uma reflexão sobre a interioridade humana e o inconsciente, que influenciaria toda a psicologia moderna. Sua filosofia nos obriga a encarar o sofrimento não como um erro a ser corrigido, mas como um dado constitutivo da existência. Essa lucidez menos dura, mas libertadora menos, é o que torna O Mundo como Vontade e Representação uma obra indispensável. Em última análise, Schopenhauer nos ensina que a filosofia não deve consolar, mas esclarecer. Sua visão é amarga, mas profundamente honesta, porque reconhece que a vida, desprovida de sentido transcendente, só pode ser compreendida quando se abandona a ilusão do domínio racional e se aceita o caráter trágico do existir. Assim, longe de ser um pensador da desesperança, Schopenhauer é o filósofo da lucidez, aquele que, ao revelar o sofrimento como essência do mundo, oferece ao ser humano a possibilidade de se libertar dele pela consciência, pela arte e pela compaixão. Essa é talvez a mais profunda lição de sua obra menos e também sua maior atualidade. Ao refletir sobre o mundo como vontade e representação de Arthur Schopenhauer, sob a luz da sociedade contemporânea, especialmente a brasileira, percebe-se o quanto suas ideias permanecem perturbadoramente atuais. Schopenhauer via o mundo
como movido por uma vontade cega menos um, impulso irracional de afirmação e de busca, incessante por satisfação, e considerava que a ética verdadeira só poderia nascer quando o indivíduo, por compaixão, reconhecesse no outro o mesmo sofrimento que habita em si. Em seu pensamento, a empatia não é uma virtude acessória, mas o único fundamento possível da moral. Diante disso, é inevitável constatar que a sociedade atual, marcada por individualismo, competitividade e indiferença, parece ter se distanciado drasticamente dessa dimensão compassiva que o filósofo via como caminho para a superação do egoísmo e da dor. No contexto brasileiro, essa constatação ganha contornos ainda mais complexos. O Brasil é um país de contrastes profundos, ao mesmo tempo em que há uma cultura de calor humano e solidariedade, espontânea em certas circunstâncias, como na ajuda a desconhecidos em situações de tragédia. Há também uma tendência crescente à apatia e à desconfiança social. O espírito de comunidade cede lugar à lógica da sobrevivência individual, e o altruísmo se torna exceção, não regra, em termos schopenhauerianos. Poderíamos dizer que a vontade domina de modo brutal. As pessoas buscam incessantemente satisfação pessoal, consumo, status e poder, mesmo que isso implique o sofrimento de outros. O querer incessante, que o filósofo identificava como fonte de toda dor, se manifesta hoje em forma de ambição desmedida, por reconhecimento nas redes sociais e desprezo silencioso pelo sofrimento coletivo. A compaixão, que para Schopenhauer é a única força capaz de negar a vontade e interromper o ciclo de egoísmo e sofrimento, tornou-se rara no mundo em que o outro é frequentemente percebido como obstáculo ou ameaça. No Brasil contemporâneo, essa falta de empatia se revela nas relações sociais, na política e até nas interações cotidianas. O trânsito que transforma pessoas em inimigos momentâneos. O desrespeito à dignidade alheia. A indiferença diante da miséria e da violência que atingem milhões. Apesar disso, há lampejos de altruísmo que resistem menos movimentos sociais, trabalhos voluntários, iniciativas de solidariedade popular, que demonstram que a compaixão ainda é possível, mesmo num ambiente saturado de egoísmo. Schopenhauer acreditava que a verdadeira moralidade não nasce da razão, nem do dever, mas da intuição imediata, e que o outro sofre como nós. Se aplicarmos esse princípio ao presente, percebemos que o desafio moral da sociedade brasileira não é apenas econômico ou político, mas espiritual. Falta a capacidade de sentir o sofrimento alheio como próprio. A cultura da indiferença menos alimentada pela pressa, pela competição e pelo culto à aparência menos anestesia a sensibilidade e nos distancia do que o filósofo chamava de negação da vontade, isto é, da possibilidade de viver de modo mais sereno, solidário e consciente. Em última análise, a leitura de Schopenhauer, aplicada ao nosso tempo, é um convite à autocrítica. O brasileiro contemporâneo, imerso em um cenário de desigualdades e de busca constante por satisfação imediata, vive exatamente a prisão do querer que o filósofo descreveu. Quanto mais se deseja mais e sei sofrer, falta o reconhecimento de que a paz interior e a verdadeira felicidade não vem da conquista, mas da renúncia ao egoísmo, enquanto a vontade de poder e de consumo continuar a dominar. O altruísmo e a empatia permanecerão como virtudes marginais, lembradas apenas em discursos, mas raramente vividas. Assim, Schopenhauer, se pudesse observar o Brasil de hoje, talvez dissesse que vivemos sob o império da vontade sem compaixão. Um mundo em que a dor é coletiva, mas a sensibilidade é individual. Contudo, também reconheceria que onde há sofrimento
compartilhado. Há sempre a possibilidade do despertar ético. Resta, portanto, a escolha que ele próprio propôs: continuar alimentando o ciclo do querer e do sofrimento, ou buscar, pela empatia e pela compaixão, a libertação interior que torna o homem verdadeiramente humano. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.